Fala, Davi. Boa noite, você está me ouvindo? Davi, boa noite, está me ouvindo? Meu Meet bugou. Saiu da reunião. Olá, Samira, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, tô sim. Beleza, beleza. Vou dar mais 2 minutinhos para dar início, tá certo? Só confirma para mim, por favor, se vocês estão vendo a tela. Sim. Show de bola. Boa noite, professor. E aí, boa noite, tudo jóia? Então, pessoal, vamos começar nossa aula. E aí as pessoas vão chegando, vão se acomodando, beleza? Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? E aí, como vocês já conhecem nossa dinâmica, interrompam, mandem áudio ou escrevam no chat o que vocês acharem melhor, tá certo? Então vamos lá, vamos falar hoje de classe funcional dos compostos orgânicos, beleza? Então vejamos, classe funcional dos compostos orgânicos, é o que está colocado aqui superior. Aqui eu tenho 4 substâncias, elas estão separadas 2 a 2. Eu tenho 2 aldeídos e tenho também 2 ácidos carboxílicos. E aí, a gente olhando com mais atenção, né, o que há em comum entre as substâncias A e B, que são aldeídos, né? Reparem, A e B ou A e X, tá certo? Tanto faz. Então vejamos aqui, A e X são aldeídos, reparem que
o que eles têm em comum são esse grupo de átomos aqui, ó. Da mesma forma que nas substâncias B e Y, tá certo? O que há em comum entre essas substâncias também são, tá certo? Esse grupo de átomos. Então vejamos, desde já, para nós reunirmos, para nós apontarmos uma substância, né, um conjunto de substâncias e falarmos essa substância é um álcool, essa substância é um fenol, ela precisa ter o que nós chamamos de grupo funcional, tá certo? Ou seja, grupo funcional é um átomo ou um conjunto de átomos que vai dar uma característica específica àquela substância. E assim, tendo esse grupo funcional, ela vai pertencer a uma classe funcional, tá certo? Então, vejamos. Aqui, ó, nos ácidos carboxílicos, eu tenho substância B e Y, que são ácidos carboxílicos. Por quê? Porque eles têm esse grupo de átomos que está dentro dos dois quadrados, que se chama carboxila. A carboxila é o grupamento funcional dos ácidos carboxílicos, tá certo? Ou seja, cada substância terá o seu grupamento funcional. E a partir disso, nós podemos apontar qual função orgânica nós estamos falando. Tá certo? Então, observem bem o grupamento funcional. Ok? Observem o grupamento funcional. Isso tem que ficar na nossa mente. Vamos à primeira função, que se chama álcool. Repara, pessoal, o álcool tem o OH, que é a hidroxila, tá certo? Ou oxidrila. Eu vou chamar de hidroxila. A hidroxila ligado, atenção, a carbono saturado. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligado a carbono saturado, eu tenho uma função química que se chama álcool. Vejamos esses 4 exemplos que estão ocorrendo aqui. Eu tenho o primeiro exemplo, que é o metanol, o segundo exemplo, que é o etanol, assim como o propan-1-ol, que é o terceiro, e o propan-2-ol, que é o quarto exemplo. Independentemente disso, né, da quantidade, reparem bem, de átomos de carbono que há nessas substâncias todas, elas são caracterizadas como álcool, porque todas elas há a hidroxila, reparem bem, ligado a carbono saturado, tá certo? Ou seja, o carbono que faz apenas ligações simples, tá certo? Ou seja, hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos função química álcool. Em termos de nomenclatura, como é que funciona? Prefixo, tá certo? Que indica a quantidade de átomos de carbono. O infixo, que coloca as características daquela cadeia, se ela tiver uma dupla, se ela tiver uma tripla, e assim sucessivamente. E o sufixo, que é o mais importante, digamos assim, para a gente destacar que é um álcool. Reparem que todos eles têm o sufixo ol, tá certo? Tem o sufixo ol. Ou seja, esse sufixo é o que vai nos orientar, nos indicar que aquela substância que nós estamos lidando é um álcool. Tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? Sim. Show de bola. Queridos, respondam, mandem no áudio aí, enfim. Fala comigo aí. Então, vamos lá. Então, veja só, como é que é a dinâmica, como é que é a lógica para a gente destacar aqui, ó, o metanol. Primeira coisa, o prefixo indica o número de átomos de carbono. Para um átomo de carbono, o prefixo é met, tá certo? Para 2 átomos de carbono, reparem, eu tenho um átomo de carbono, eu tenho 2. O prefixo é et. Então, eu tenho prefixos para cada número de carbono. Reparem que essa terceira substância, ela tem 3 átomos de carbono. Então, eu estou falando do propan-1-ol. Propan porque tem 3. O infixo, que vai ocorrer aqui, ó, o an, porque essa substância aqui, todas elas são formadas ou têm ligações simples na sua cadeia principal, tá certo? E o sufixo ol, que vai indicar que essa substância é um álcool. Então, ficamos com metanol, um átomo de carbono, e o sufixo ol. 2 átomos de carbono, et, sufixo ol.
Agora, reparem na segunda e na terceira. Elas estão enumeradas de 1 a 3. Nessas cadeias aqui, tanto na 1 quanto nessa terceira e quarta, nós devemos indicar em qual carbono está localizado a hidroxila. Repare que no propan 1, a hidroxila está ligada no carbono 1. E no propan 2, significa que a hidroxila está ligada no carbono 2. Tá certo? Então, vejamos. Reparem também que a hidroxila ela vai ter que sempre vir aqui na extremidade da cadeia, o mais próximo da extremidade da cadeia. Tá certo? Então, vou apagar, vamos continuar. Agora, vamos para essa cadeia aqui, que ela é um pouco maior. Tá certo? Vamos combinar toda essa lógica que nós vimos da nomenclatura para tentar entender como é que a gente chegou nesse nome aqui. 4-etil, 6,6, dimetil, octan, 2-ol. Primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer a cadeia principal. A cadeia principal deve conter o número de átomos de carbono possível, certo? Ou possíveis, tá certo? Então vejamos. Que função química é essa daqui? É um álcool. Então essa hidroxila, ela tem que ficar mais próximo da extremidade da cadeia. Reparem, tá certo? Que começando a contar, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, ela vai ficar mais próximo dessa extremidade aqui, ó. Ao contrário, se eu começasse a contar dessa extremidade, tá certo? Que ficaria... Vou olhar o chat aqui. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Tem nada, não? Então vamos seguir o baile. Então vamos lá. Voltando aqui à dinâmica. Nós devemos indicar a hidroxila mais próximo da extremidade da cadeia. Se nós começarmos a contar 1, 2, 3, 4, já vemos que a hidroxila vai ganhar uma numeração alta. Ela tem que ganhar mais baixa numeração, começando pela extremidade. Nós indicamos, na verdade, a cadeia principal, que tem 8 átomos de carbono, porque ela tem a maior sequência e deve conter a hidroxila. O que tiver fora disso vai ser justamente as ramificações, tá certo? Então, nós temos aqui no carbono 2, o álcool, no carbono 4, no carbono 6, as ramificações, tá certo? Então, vejamos. Primeiro, eu vou começar indicando as ramificações. 4-etil. Então, aqui está no carbono 4 a minha ramificação etil. 6,6 dimetil. A regra de nomenclatura diz que a gente vai precisar indicar com números e depois com o prefixo di, tá certo? Acompanhado da ramificação em questão, ok? 4-etil, 6,6 dimetil. Se fosse, porventura, tivesse uma outra ramificação em outro carbono, seria 6,6,7 trimetil, e assim sucessivamente. Octan, porque essa cadeia principal, reparem, ela tem 8 átomos de carbono, 2-ol, seguindo a mesma lógica do 1-ol e do 2-ol que nós colocamos aqui, indicando aonde está acontecendo a hidroxila, o grupamento funcional dos álcools. Queridos, até aí tudo bem? Sim, professor. Show de bola. Beleza. Agora, o que a gente precisa compreender bem, é bem legal que a gente saiba reconhecer, tá certo? As funções químicas nas substâncias do nosso dia a dia, ou que estão no nosso corpo humano, que estão, tá certo? Que a gente mais frequentemente encontra. Então, vemos aqui, ó, a estrutura do colesterol, tá certo? Pergunta, qual é a função química do colesterol? Primeira coisa que você tem que fazer é indicar, né, olhar para a hidroxila. Está aqui, ó, a hidroxila ligada a carbono saturado. A função química presente no colesterol, tá certo? É um álcool. E aqui nós temos uma breve leitura. O colesterol entra na constituição
da membrana de células animais, certo? Ele é o precursor, ou seja, inicia-se a síntese, né, a partir dele, de diversos hormônios, como a testosterona, como estrógeno, progesterona, entre outros, tá certo? Beleza, queridos? Continuando. Reparem bem que a função anterior se chamava álcool. A função álcool tem a hidroxila ligado a carbono saturado. Essa também teremos a hidroxila. No entanto, reparem que a hidroxila ela está ligada no carbono aromático. Ou seja, eu preciso ter um anel benzeno, um anel aromático ligado àquela hidroxila para que seja caracterizado como um fenol. Tá certo? Então, nós temos, por exemplo, na IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a instituição do mundo da química que regulamenta N situações da química e incluindo isso aí a questão da nomenclatura, certo? IUPAC, a sigla em inglês, ela adota nome trivial, tá certo? E nomes oficiais. Perfeito? Então vejamos que aqui que o fenol, ele é um nome trivial, mas ele é aceito pela IUPAC, tá certo? A gente está bem aqui em cima, tá certo? Qual que seria a nomenclatura oficial dele? Também poderia se chamar hidroxibenzeno. A hidroxila está recebendo o nome de hidroxi. E a gente aglutina tudo com a estrutura do benzeno, ficando então hidroxibenzeno, tá certo? Onde nós observamos no nosso dia a dia as funções fenóis ou fenol na criolina. Muito comum as pessoas utilizarem, quem tem cão em casa, ou que tem muitos cães, na verdade, né, utilizam bastante a criolina, que é um desinfetante de uso doméstico, tá certo? Olhando com atenção lá, hoje, como o mercado, né, os mercados oferecem uma grande classe de substâncias, cheiros diferentes, embalagens mais bonitas, aquelas coisas todas, a criolina ela tem deixado de ser usada. Certos mais velhos, de repente, os nossos pais, nossos avós, eles com certeza não lembram desse nome, utilizaram bastante. Ok? Então está aqui a criolina. A criolina, na verdade, é uma mistura de vários fenóis. Então eu tenho aqui, todos esses fenóis estão presentes na criolina. Lembrando que o fenol, eu tenho uma hidroxila ligado ao anel aromático, ou o anel benzeno. E aí, reparem, quando nós vamos fazer a nomenclatura, está colocado aqui, 2-metil. Por que 2-metil? Porque no carbono 2 eu tenho um grupo metil. Então, estou adotando o metil que está aparecendo aqui como uma espécie de ramificação, tá certo? Então, vai ficar 2-metilfenol. Da mesma forma que, reparem aqui desse lado agora, nós temos o 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho um grupo metil. Agora, vejam só, eu tenho também no carbono 4, aqui nesse último exemplo, o mesmo metil, tá certo? Então, eu posso ter na posição 1, na posição 1,2, na posição 1,3, na posição 1,4, tá certo? Agora, só uma pequena observação que vamos agora olhar para esse lado, para essa parte superior aqui. Nesse exemplo aqui, que nós falamos, aqui estava localizado o CH3, tá certo? O metil. E nós dizemos, como está colocado ali, colocamos que ele é o número 2. Só que nesse lado aqui também, eu tenho a posição 2 também. Então, tanto posso começar a contagem no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. De forma que vai ficar aqui sendo o carbono 2 também, aqui sendo o carbono 2 também. Então, eu poderia escrever o CH3 aqui, tá certo? Ficaria o mesmo nome, ok? Da mesma forma que aqui, nesse biquinho, é o 3 e aqui também é o 3. Então, posso ter o sentido horário e o anti-horário. De forma, esse para aqui, ele vai ficar diametralmente oposto. Então, seria o 4, tá certo? E aí, vejamos. Em função dessa diferença, né, ou dessa forma que está escrito, na verdade,
nós podemos ter outra nomenclatura, que é o orto, que é o meta e que é o para. O que indica o orto? Indica uma relação 1, 2, ou seja, ele está vizinho aqui, o metil e a hidroxila estão vizinhos um ao outro, tá certo? Vão ficar na posição orto, ou na posição 1, 2. Quando é o meta? O meta será quando eles estiverem na posição 1, 3. Então, a gente pode escrever que é meta-metilbenzeno, tá certo? Da mesma forma que o 4 seria, na posição 1, 4, a posição para. Perfeito? Vejamos que nós temos uma variedade de nomenclaturas, tanto usuais como triviais. É importante que a gente saiba a nomenclatura oficial e, aos poucos, como nós vamos estudando, nós reconhecemos, né, vamos reconhecendo as funções e assim como as suas nomenclaturas usuais, tá certo? Logo, logo vou falar de mais uma nomenclatura. Então, vejamos. Vamos seguindo. Aonde que nós, estudando, analisando, nós podemos encontrar a função química fenol? Reparem, nós temos o cravo da Índia, que tem a hidroxila ligado diretamente ao anel benzeno. Isso caracteriza um fenol, tá certo? Na verdade, eu falei cravo da Índia, mas é a essência do cravo da Índia, tá certo? Com o nome de eugenol. E a vanilina, com a essência de baunilha. Quem gosta de bala de baunilha, ou quem gosta de colocar aquela essência de baunilha no bolo, leia lá o rótulo, vai estar lá escrito vanilina. E a vanilina, justamente, também é um fenol, porque tem a hidroxila ligado, tá certo? Com o anel aromático. E para a galera também, tudo aqui que gosta de cozinha, essência de tomilho, tá certo? Ou seja, a principal substância que dá o cheiro, que dá o aroma, que dá o sabor do tomilho, assim como da baunilha, assim como do cravo da Índia, é justamente o timol, que também é um fenol. Fenol que está diretamente ligado, tá certo? A um carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Sim. Show de bola. Sim, professor. Beleza. Então vejamos. Reparem que nós estamos estudando nesse momento as funções oxigenadas. Nós vimos as hidroxilas, tá certo? Ligado a carbono saturado e a carbono aromático, álcool e fenol. Agora vamos ver o éter, ou éteres, tá certo? Como é que a gente vai observar para ele e reconhecer que é um éter? Olhando o grupamento funcional. Qual o grupamento funcional do éter? Ou dos éteres? É um oxigênio, tá certo? Entre átomos de carbono. Então, toda vez que eu tiver um heteroátomo aqui, esse heteroátomo for o oxigênio, entre átomos de carbono, eu terei, por exemplo, um éter. Então, repare que todas as funções aqui são éteres. Oxigênio entre átomos de carbono. Oxigênio entre átomos de carbono. Tá certo? Todas as funções. Oxigênio entre átomos de carbono. Tá certo? Ah, mas se for aromático, oxigênio entre átomos de carbono, aromático ou não, tá certo? Será caracterizado como um éter. Perfeito? Agora, vamos lá. Vou apagar tudo e reparem com atenção que nós temos aí uma parte das substâncias, elas estão com um arredondadozinho acinzentado ou verde, tá certo? Tá aparecendo aí, ok? Reparem, todas as substâncias. Agora vamos falar da nomenclatura, tá certo? O que está falando aí a nomenclatura? A nomenclatura, que estamos colocando já todas elas, está assim, metóxietano. Como é que é a lógica disso? Nós vamos começar aqui ó, com R menor, seguido de óxi. O que é isso? Vamos olhar para o carbono e dividir direita e esquerda, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Vamos separar
A menor, que tem a menor quantidade de átomo de carbono, repare que essa só tem um átomo de carbono, e a maior ou mais complexa, que tem 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Tá certo? E vou juntar a nomenclatura. Como é que eu faço isso? Prefixo para essa parte menor ou mais simples. Aqui eu tenho um átomo de carbono só. Prefixo para um átomo de carbono é met. Vou aglutinar com o oxi. Então vai ficar metoxi. Perfeito? Tracinho e etano. Por que etano? Porque essa segunda parte é a parte correspondente ao maior radical, ou a parte mais complexa, ou a parte maior. Ou seja, vamos justamente nos referir a ela como se fosse um hidrocarboneto. Vai ficar metoximetano, metoxietano. E assim sucessivamente, tá certo? Aí vamos para o segundo caso, que é esse daqui, ok? Etoxietano. Olhei para o oxigênio, caracterizei que é um éter, porque eu tenho oxigênio entre átomos de carbono. Olhei para as duas estruturas, contei quantos tem de um lado, contei quantos tem de outro. Nesse caso, eu tenho 2 átomos de carbono em cada um dos lados. Olha, pouco importa, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar seguindo a regra de nomenclatura, sem problema. Etoxi, etano. Et para 2 átomos de carbono, seguido do sufixo, né, oxi. Tracinho, etano para essa segunda parte. Perfeito? E assim sucessivamente. Tá certo? Vejamos aqui nesses 2 casos abaixo, no caso do metoxibenzeno e do 2-metoxipropano. Então vejamos, no caso aqui do metoxibenzeno nós temos, reparem, a parte mais simples, a parte mais complexa, parte maior ou parte menor, como vocês preferirem chamar. Parte mais simples, um átomo de carbono seguido do sufixo oxi. Aglutinei tudo, metoxi. Tracinho, nome da parte maior ou mais complexa, benzeno. Show de bola, pessoal? Até aí, tudo bem? Sim. Responde aí, povo. Tranquilinho. Então, vou passar aqui. Então, aqui, ó, nós temos... Deixa eu só dar uma olhadinha no chat para ver a resposta de alguém. Davi. Beleza, Davi, vou te explicar sim. Vou só continuar com a explicação dessa página e aí retorno para te explicar. Tá certo? Aqui eu tenho um recorte de um livro de fitoterapia. Ou seja, um livro que mostra para o leitor a planta e os componentes químicos, né, as indicações, quais as ações que ele tem. E aí que nós temos aqui, ó, um chá de quebra-pedra. Não sei se vocês já ouviram falar. Chá de quebra-pedra que é feito pelo nome, pela substância com o nome popular de quebra-pedra. Tá certo? Pessoal, conversando com os mais antigos, a gente aprende muita química, né, que a gente olha nos livros, enfim. Então, nós temos 2 principais estruturas aqui que compõem o chá de quebra-pedra. Temos aqui a mitefralina e a hipofilantina. A pergunta é, quais as funções químicas que estão presentes nessas 2 estruturas? Virá uma estrutura muito grande. Você, independentemente disso, vai olhar para as 2 substâncias e colocar lá, ó, e buscar. Opa, tem um oxigênio aqui, ó, oxigênio entre 2 átomos de carbono. Ah, beleza, é um éter. Agora, repare quantos éteres tem nessa função. Eu tenho um grupamento funcional, 2 que já contei aqui. Ó. Eu tenho 3 grupamentos, eu tenho 4 e 5 aqui, eu tenho 6 e eu tenho aqui embaixo 7. Então, está acontecendo 7 vezes aqui o grupamento funcional éter na substância nitertralina. E agora vamos ver na outra. Eu tenho também um grupamento, eu tenho 3, 4, 5 e 6. Tá certo? Reparem, oxigênio entre átomos de carbono é caracterizado um éter. Agora eu vou voltar aqui para explicar. Vou fazer o seguinte desenho. Eu vou pedir para a gente
para a gente fazer a nomenclatura. Então, vamos lá. Vou utilizar aqui esse cantinho. Beleza, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, que função química é essa? Essa função aqui é um éter. É um éter porque eu tenho um átomo de carbono, perdão, um átomo de oxigênio entre átomos de carbono. Então, reconheci essa função, ok? Que está acontecendo aqui em todos os exemplos. O que eu vou fazer? Olhar para o oxigênio. Por que eu falo olha para o oxigênio? Porque é a nossa referência. E a partir daí a gente vai olhar para os dois lados, tá certo? Vou olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, perdão. Repara que do lado esquerdo eu tenho dois átomos de carbono. Eu tenho aqui que é um átomo de carbono e eu tenho aqui que eu tenho um átomo de carbono também. Então aqui desse lado eu tenho dois, tá certo? Agora quantos eu tenho desse lado? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho 5 átomos de carbono. Reconheci que é um éter, olhei quantos átomos de carbono tem de cada lado, agora eu vou fazer a nomenclatura dessa substância, tá certo? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro caso, o que eu vou fazer é justamente começar a nomenclatura. O que eu faço? Lado menor, tá vendo? O lado menor tem 2. O 2 será et. Então vou colocar aqui, ó, et. Vou juntar esse et com o ox que está colocado aqui, ó. Etox. Etox. Pronto. Etox. Agora eu vou contar quantos átomos de carbono tem do outro lado. Porque esse primeiro momento só fiz referência ao menor dos lados. Agora eu preciso fazer referência ao maior. Tá certo? Então vamos lá. Contei que aqui tem 5 já. Se aqui tem 5, o prefixo para 5 é pente. Tá certo? Só que eu tenho que me referir a isso utilizando o nome do hidrocarboneto. Então vai ficar etoxipentano. Tá certo? Pentoxipentano. Ok? Então aqui, ó, etoxipentano. Tá certo? E aí foi isso que nós fizemos em cada um deles. Reparando nesse exemplo aqui, ó, vimos lá parte mais complexa, parte mais simples, seguido da parte mais complexa. Aí nós fizemos lá, ó, um átomo de carbono, met, seguido do ox, metox, nome da parte maior, ou parte mais complexa, etano, tá certo? Até aí foi? Beleza, Davi. Foi. Então vamos lá. Só uma observação, pessoal. Vamos fazer 2 aulas hoje, essa aula está sendo gravada, né? Enfim. E aí depois tem outro link lá, só a gente acessar o link e depois continuar, tá certo? A gente só clicar lá e continuar no horário que está lá. A gente vai fazer 1 minutinho de intervalo, bebe uma água, se acomoda e depois a gente recomeça. Então vamos lá. Agora vamos para outra classe funcional, para outras substâncias. Tá certo? Vamos falar das cetonas. Olha, a cetona a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que tomar bastante atenção com ela. O que caracteriza a cetona? Qual é o grupo funcional das cetonas? É a carbonila. Esse grupamento funcional que está colocado aqui é a carbonila. Carbono, dupla, oxigênio. Tá certo? Isso é o que caracteriza uma carbonila. Vou trocar aqui a caneta. Vamos lá. Então, temos a carbonila, e a carbonila, entre átomos de carbono, caracteriza uma cetona. Então, primeiro caso, todas essas substâncias que estão colocadas aí são cetonas. Então, reparem, carbonila entre átomos de carbono. Carbonila entre átomos de carbono, tá certo? Seja cadeia aberta ou seja cadeia fechada. Carbonila entre átomos de carbono, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz a nomenclatura? Prefixo
infixo e o importantíssimo, ona. Por quê? Porque quando a gente olha a nomenclatura, quando a gente observa, quando a gente lê a nomenclatura de uma função química, a gente já sabe qual é a função química que nós estamos lidando. Tá certo? Reparem que todas elas têm o sufixo, tá certo? Ona colocado. Ok? Todas elas têm o sufixo ona colocado. E a dinâmica e a lógica de nomenclatura das cetonas será exatamente igual a todos os outros que nós fizemos. Então vamos lá. Essa aqui ficou pentan 2-ona. Como é que é a pentan 2-ona? Primeira coisa, identifica a cadeia principal. Essa cadeia principal tem que conter justamente a carbonila e deve conter o maior número de átomos de carbono possível. Tá certo? Só que a carbonila, por estar entre átomos de carbono, ela sempre será ali o carbono secundário. Tá certo? Ela não virá na extremidade. Sempre será carbono secundário. Ok? Só que repara que a carbonila ela pode tanto aparecer no carbono 2, olha para baixo agora, tanto como pode aparecer no carbono 3. Pode ser ramificada ou não. Tá certo? O que nós temos que fazer? Indicar aonde está acontecendo o carbono da carbonila. No primeiro caso, está acontecendo no carbono 2. No segundo caso, está acontecendo no carbono 3. Como é que vai ficar? Pentan 2-ona para o primeiro e pentan 3-ona para o segundo. Tá certo? E assim sucessivamente. Tá certo? Reparem que nesse caso aqui, ó, nesses dois casos, a gente não indicou com a numeração, porque de alguma maneira vai ficar ambígua. Para que seja isso aqui uma acetona, só pode existir essa estrutura com 3 átomos de carbono, tá certo? Então, por isso que, caso vocês olhassem para cá e não estão sentindo falta, pô, mas não tinha que ficar propan 2-ona? Olha, não necessariamente, tá certo? Essa aqui é a nomenclatura oficial mesmo das cetonas, justamente porque, de alguma forma, vai ficar ambíguo se a gente colocar a indicação com os seus átomos de carbono, com a indicação da localização da carbonila, perdão. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Essa dinâmica vai acontecer com todas as cetonas, com os álcools como nós já vimos, com as funções que nós vamos ver, tá certo? A dinâmica, a lógica é sempre importante da forma de nomenclatura. Só vou deixar uma observação que nós, aqui no nosso curso, aqui na nossa aula, nós não temos a intenção de aprofundar necessariamente toda a dinâmica de nomenclatura, tá certo? Nós devemos observar bastante qual é a função química que nós estamos tratando, perfeito? Então, por isso que a gente está vendo, de alguma forma, poucos exemplos de nomenclatura, porque a intenção é que vocês reconheçam muito mais as funções químicas, como que nós estamos vendo até agora. Então vamos para a acetona mais conhecida. Com certeza, imagino que todos vocês já utilizaram em algum momento, que é justamente a acetona, o nome comum, tá certo, para a propanona. Lembre-se que é um líquido inflamável, tá certo? Acontece muitos acidentes domésticos por conta disso, a gente tem que tomar cuidado, ok? Mas onde é que nós vemos essa substância? Na antraquinona, substância aqui, ó, que ela... Professor, Fala comigo. o Arthur tá pedindo para você explicar de volta aquelas que você estava falando. Tá certo. Veja bem, eu vou explicar sim, Arthur, mas está faltando 2 minutos para terminar esse tempo da aula para automático. Então, vai cair a aula, eu só vou terminar de explicar esse momentinho aqui e a gente recomeça das cetonas, tá certo? Tá tudo bem, pessoal? Então, acho que eu vou fazer até o seguinte, ó. Vou interromper a aula, a gente interrompe a aula agora e depois já começa no horário que está agendado lá naquela aula, tá certo? Ok? Então, Ok, tá bom. aí eu retomo lá, tá, meu amigo? Fica melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente terminar aqui, ó. Carvona, tá certo? O odor do hortelã. A cânfora,
e, como eu estava dizendo, a antraquinona. Todas elas são cetonas. Por quê? Porque eu tenho a carbonila entre átomos de carbono. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui nesse momento. Não vou conseguir não, cara. Eu vou apagar, eu vou me despedir de vocês momentaneamente e depois a gente volta no horário marcado, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal.